Muito bem, meninos. Nós estamos aqui finalizando os artigos sobre os processos de Morzine. Nós estamos no artigo de maio de 63. É o quinto e último artigo. Na semana passada, nós começamos esse quinto e último artigo, e Kardec fez uma introdução falando ali da metodologia, né, da doutrina espírita. Ele começa ali a explicar qual era a metodologia que era utilizada pela doutrina espírita. Né? Nós fizemos aqui uma analogia meio tosca, né, de uma reengenharia, mas não é bem isso, mas, na verdade, o que ele coloca ali para nós é que a doutrina espírita ela partiu, né, do efeito das causas, dos efeitos para as causas. Né? Então, encontrava-se ali um fenômeno material, um fenômeno qualquer, esse era o efeito, e a doutrina vai buscar as hipóteses que vão fechar, que vão mostrar quais são as causas daqueles fenômenos existentes ali. Kardec mostrou para nós que um exemplo que ele deu foi o conceito da pluralidade das existências, né? E que esse conceito os espíritos apresentaram, e depois as hipóteses todas formatadas e reveladas pelos espíritos, elas cobriram todos os aspectos desse processo, que é a pluralidade das existências. Então, não ficou nada para trás. O Kardec vai falar dessa metodologia ali, justamente para embasar a metodologia usada pelo Dr. Constant, né, para poder fazer o fechamento do diagnóstico que ele fez com relação aos processos de Morzine. Então, nós vamos continuar esse artigo agora, e deixa eu compartilhar aqui. Soraya, você faz a leitura, por gentileza? Faço sim. Deixa eu só abrir aqui. Para não falar, senão de fatos observados pelo próprio Sr. Constant, perguntaríamos como uma alimentação má e um temperamento linfático podem produzir a antipatia religiosa em criaturas naturalmente religiosas e até devotas? Se fosse um fato isolado, podia ser uma exceção, mas reconhece-se que, em geral, e que é um dos caracteres da doença lá e alhures. Eis um efeito, procurai a sua causa. Não a conheceis? Seja, confessai-o, mas não digais que é devido ao fato de os habitantes comerem batatas e pão preto, nem à sua ignorância e inteligência obtusa, porque vos oporão o mesmo efeito entre gente que vive na abundância e recebeu instrução. Se o conforto bastasse para curar a impiedade, ficaríamos admirados de encontrar tão ímpios e blasfemadores entre as criaturas que de nada se privam. O regime higiênico explicaria melhor este outro fato não menos característico e geral dos sentimentos de dualidade, que se traduz de modo inequívoco na linguagem dos doentes? Certo que não. É sempre uma terceira pessoa quem fala, sempre uma distinção entre ele e a moça, fato constante nos indivíduos no mesmo caso, seja qual for a sua classe social. Os remédios são ineficazes por uma boa razão, é que são bons, como diz aquele terceiro, para a moça, isto é, para o ser corporal, mas não para o outro, aquele que não é visto e que, entretanto, a faz agir e a constrange, a subjuga, a derruba e se serve de seus membros para bater e de sua boca para falar. Ele diz nada haver visto que justifique a ideia da possessão, mas dos fatos estacam ante os seus olhos. Ele mesmo o cita. Podem ser explicados pela causa, o que lhes atribui? Não. Então, esta causa não é verdadeira. Ele via os efeitos morais e devia procurar uma causa moral. Ok, vou receber a Renata aqui. Boa noite, Renata. Boa noite. Vamos dar uma paradinha. Boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso. Tranquilo. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar esse primeiro trecho.
Então, ele começa ali na primeira parte da leitura que nós fizemos, colocando justamente, ele vai falar da alimentação ali, né? Ele compara a antipatia à questão religiosa desses espíritos, né? Que eles tinham uma antipatia particular com a questão dos alimentos, né? Então ele vai dizer lá como que uma alimentação má e um temperamento linfático pode produzir antipatia religiosa nessas criaturas. Então aqui ele está citando isso para poder mostrar que as hipóteses levantadas pelo Dr. Constant, elas não cobriam todas as esferas daquela patologia que ele imaginou sendo uma patologia moral ali, e que ele atribuiu principalmente à alimentação daqueles indivíduos e à questão insalubre onde eles viviam. Então, Kardec vai mostrando aqui que não tem relação, que as hipóteses podiam até fazer sentido em algum momento para algumas coisas, mas ela não faz sentido para tudo, né? E essas hipóteses, para fechar o caso, ela tem que cobrir todas as nuances daquele caso. É interessante que ele vai colocar ali, né, que o regime higiênico e a alimentação não vai fazer também com que as pessoas tenham o sentimento de dualidade, ele coloca aqui. Né? O que é esse sentimento? A pessoa, sempre que ela estava naquela crise, ela falava em nome de outro. Então, ela falava como se fosse outra pessoa. Então, isso aqui não tem uma relação também com essa questão, nem de alimentação e nem da própria questão da salubridade ou não do lugar que ele estava. E aí ele vai dizer aqui que os próprios espíritos falavam ali que os remédios eram ineficazes. Por quê? Porque eles eram eficazes para a moça, né? E não para o outro. Então, quem era a moça aí? A moça era o corpo físico daquela menina que estava lá sendo obsediada. Mas o outro ser, que é o espírito, que estava fazendo o processo de obsessão, esse não sentia nada com os remédios, né? Então, o medicamento não funcionava, não acontecia nada. E aí ele fecha esse parágrafo aqui falando que se ele via ali efeitos morais, o ideal é que ele tivesse procurado causas morais. Então, uma vez que ele não conseguiu fechar tudo do ponto de vista físico, ele poderia estar aberto para ver questões espirituais e morais, mas ele não estava, porque ele não admitia, ele era um materialista, ele não admitia nada que fosse vindo de algo que não fosse a matéria. Esse foi o primeiro trechinho aqui que nós lemos hoje. Algum comentário? Senão, vamos em frente. Vamos lá. Subir aqui. Poderíamos provar a insuficiência de uma causa puramente material para explicar o mal de Morcini, por muitas outras aproximações que os próprios leitores farão. Reportem-se aos artigos precedentes, ao que dizemos da maneira por que se exerce a ação dos espíritos obsessores, dos fenômenos resultantes dessa ação, e a analogia ressaltará com a última evidência. Se para agentes de Morcini o terceiro que interfere é o diabo, é porque eles disseram que era o diabo e eles só sabiam isso. Aliás, é sabido que certos espíritos de baixo nível divertem-se tomando nomes infernais para apavorar. A este nome substitui em sua boca o vocábulo espírito, ou antes, maus espíritas, e tereis a reprodução idêntica de todas as cenas de obsessão e de subjugação que referimos. É incontestável que, numa região onde denominasse a ideia do espiritismo, sobrevindo tal epidemia, os doentes se dissessem solicitados por maus espíritos, quando aos olhos de certas pessoas parecessem loucos. Dizem que é o diabo, é uma ficção nervosa. É o que teria acontecido em Morcini, se o conhecimento do espiritismo ali tivesse precedido a invasão desses espíritos. Então os adversários teriam gritado socorro, mas a providência não lhe quis dar essa satisfação passageira, ao contrário, quis provar sua importância para combater o mal pelos meios ordinários. No final das contas, recorreram ao afastamento das doentes, que foram dirigidas para os hospitais de Romont, Chambéry, Lyon, Mâcon, etc. O meio era bom porque, quando todas transportadas, podiam se gabar de que não existiam mais doentes na região. A medida podia basear-se num fato observado, o da cessação das crises fora da comuna. Precisava subir um pouquinho, Mário. Obrigada.
mas parece ter se baseado em outra consideração, o isolamento das doentes. Aliás, a opinião do Sr. Constant é categórica. Deveria haver uma espécie de lazareto, diz ele, onde pudessem ser escondidas, assim que se mostrassem as desordens morais e nervosas, cuja propriedade contagiosa é estabelecida, como disse meu velho amigo, Dr. Bouchot. Esperando melhor, tal lazareto foi encontrado no asilo de alienados. É o único lugar verdadeiramente conveniente para o tratamento racional e completo das moléstias que me ocupam, quer se admita que sua doença é mesmo uma forma, uma variedade de alienação, quer mesmo não admitindo que usem, sob qualquer título, tomadas como alienadas. É necessário sobre elas produzir um certo grau de intimidação, ocupar seu espírito de modo a deixar o menos tempo possível às suas preocupações por outra preocupação, subtraí-las absolutamente toda influência religiosa irrefletida e desmedida, às conversas, aos conselhos ou observações suscetíveis de alimentar. Aí, peraí que eu me perdi, gente, de alimentar, onde que tá isso? Seu erro, lá em cima. Ó, lá em cima, de alimentar seu erro, que... De alimentar seu erro que, ao contrário, deve ser combatido diariamente. Dar-lhes um regime apropriado, obrigá-las, enfim, a se submeterem às prescrições que seria útil associar a um tratamento puramente moral e ter os meios de execução. Onde encontrar reunidas todas essas condições necessárias, essenciais, se não no asilo? Teme-se para essas doentes o contato com as verdadeiras alienadas. Tal contato seria menos prejudicial do que se pensava e, afinal, teria sido fácil conservar provisoriamente um pavilhão só para as doentes de Morzine. Se sua aglomeração tivesse qualquer inconveniente, ter-se-ia encontrado compensação na própria reunião, e eu estou convicto de que o nome de asilo, casa de loucos, por si só tivesse produzido mais de uma cura que se tivesse encontrado poucos diabos que uma ducha não tivesse posto em fuga. Estamos longe de partilhar do otimismo do Sr. Constant sobre a inocuidade do contato dos alienados e a eficácia das duchas em casos semelhantes. Ao contrário, estamos persuadidos de que em tal regime pode produzir uma verdadeira loucura, onde esta é apenas aparente. Ora, note-se bem que fora das crises, as doentes têm todo o bom senso e são sãs de corpo e espírito. Não há nelas senão uma perturbação passageira, sem quaisquer caracteres da loucura propriamente dita. Seu cérebro, necessariamente enfraquecido pelos ataques frequentes que experimenta, seria ainda mais facilmente impressionável pela visão dos loucos e pela só ideia de achar-se entre loucos. O Sr. Constant atribui o desenvolvimento e a continuidade da moléstia à imitação, à influência das conversas dos doentes entre si e aconselha pô-las entre loucos ou isolá-las num pavilhão do hospital. Não é uma contradição? E é isto que ele entende por tratamento moral? Muito bem, vamos dar só uma paradinha aí, a dona Dalva. Chegou. Bom, boa noite, dona Dalva. O que acontece aqui? Nós temos o trecho que nós lemos aqui se divide em duas partes, né? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e aí? Graças a Deus. Boa noite a todos. A primeira parte aqui, ele vai falar que o pessoal atribuiu esses casos de obsessão aqui ao diabo, né? E é interessante, porque ele vai dizer lá, porque disseram que era o diabo, e eles só sabiam disso. E aí o que ele esclarece aqui para nós? Que muitas vezes os espíritos inferiores, eles realmente tomam esses nomes, né, de criaturas demoníacas, diabólicas, até para poder cumprir o papel, né, impressionar mais ainda aquele indivíduo que está sendo acometido por aquela obsessão. E a gente sabe que eles tomam formas também, né? Se nós temos aí um médium vidente trabalhando no caso, né, próximo ali daquele caso, ou mesmo se o
o obsediado ele é um médium vidente, ele muitas vezes ele pode ver esse espírito na forma de algum tipo de demônio, numa forma animalesca, alguma coisa desse tipo. O Kardec esclarece aqui, né? Não é porque que ele se apresenta como o diabo ou porque outras pessoas dizem eu estou vendo o diabo, que é o diabo, porque já mostrou anteriormente ali, já passou para nós, a gente está cansado de saber disso, que o diabo não existe, que isso é só uma forma desses espíritos inferiores, um argumento que eles usam para poder dominar aquele espírito que eles estão praticando a obsessão. E aí, Kardec reforça aqui que se fosse numa região onde as ideias espíritas já tivessem proliferado, os indivíduos não iam cair fácil nessa questão dessa obsessão, não é? Porque eles iam saber como pedir ajuda e iam saber atuar no processo. Então, aqui ele está também tirando um pouco daquela questão de que as pessoas colocavam que o espiritismo levava as pessoas à loucura, o espiritismo atraía esse tipo de problema. Não é? Ele sempre mostra para nós aqui ao longo desse artigo todo que é o contrário. Né? Na verdade, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais elementos, mais armas, mais arsenal ele tem para combater o ataque. E aí, na segunda parte, ele vai falar do remédio que foi proposto para aquela epidemia. Né? Esse remédio era o afastamento desses doentes. Era pegar esses doentes e colocar no hospital de alienados, né? Nos asilos, ali, nos hospícios que eles tinham disponíveis naquele momento. E aqui ele vai dizer, né, que, na verdade, ele queria um lazareto. O lazareto é o lugar para onde ele pudesse levar essas pessoas, né? Aqueles que tinham, o nome aqui é aqueles que tinham o mal de Lázaro, né? Ou que tinham lepra, é aí que ele está dizendo. Ele queria uma espécie de lazareto, um local que eles pudessem isolar essas pessoas para que elas não tivessem contato com as demais. E Kardec faz aqui uma observação que, né, eles não levaram em conta o quão interessante era que quando eles tiravam as pessoas de Morzine, parava a crise. Né? Então, não é porque estavam levando para o hospital de alienado, é porque tirava daquela localidade e era ali que estava para acontecer os fenômenos, para acontecer aquelas manifestações todas. E aí ele vai concluir esse trecho que nós lemos aqui, falando da questão das consequências de se levar essas pessoas para esses locais, para esses locais de alienados ali, né? Que a primeira é que eles imaginavam que não tinha problema nenhum, uma vez que eles caracterizavam essas pessoas como loucas, colocá-las junto com outros loucos. E aplicar ali o que eles tinham de metodologia naquela época, que era banho gelado, né? Era amarrar, era essas coisas todas. Nem tratamento de choque não tinha essa época, veio depois. Mas nessa época eles costumavam dar banho frio na pessoa, aquela coisa toda. Aí Kardec vai dizer aqui que, na verdade, não era tão inócuo assim, ou seja, não era tão simples colocar essas pessoas juntas, não é? Porque essas pessoas já tinham um problema de uma fraqueza do próprio processo obsessivo e que, quando misturadas com aqueles que eram, de fato, que tinham transtornos psiquiátricos ali, que eram os chamados loucos, ela acabava enlouquecendo também. Isso é uma coisa importante da gente compreender, porque, na verdade, isso acontece mesmo. Então, quando a gente tem uma pessoa que é internada num hospital psiquiátrico, por exemplo, e que ela convive com pessoas em surto, a partir do momento em que ela melhora, que ela estabiliza, ou se o caso dela não for um caso físico, você tem que tirar ela daquele convívio. Não é? Porque ela está vendo pessoas em surto o tempo inteiro ali, então ela acaba entrando nesse processo e ela vai tendo surtos recorrentes até desenvolver um processo crônico ali. Então, Kardec coloca isso bem claro aqui, né? Mesmo sem os conhecimentos que a gente tem de psiquiatria hoje, Kardec já fazia essa inferência naquela época aqui, né? Onde a psiquiatria estava só engatinhando. Ok? Algum comentário? Então, vamos seguindo. Se quiser alguém falar, só abrir o microfone. Aí meteu o pau. Em nossa opinião, o mal se deve a uma causa absolutamente diversa e requer meios curativos totalmente diferentes. Ele tem a sua fonte na reação incessante que existe na reação incessante que existe entre o mundo visível e o invisível que nos cerca e em cujo meio vivemos, isto é, entre os homens e os espíritos, que não passam de almas dos que viveram, e entre os quais há bons e maus.
Essa reação é uma das forças, uma das leis da natureza, e produz uma porção de fenômenos psicológicos, fisiológicos e morais incompreendidos porque a causa era desconhecida. O Espiritismo nos deu a conhecer essa lei, e considerando-se que os efeitos são submetidos a uma lei da natureza, nada tem de sobrenatural. Vivendo no meio desse mundo, que não é tão imaterial quanto o imaginam, uma vez que esses seres, embora invisíveis, têm corpos fluídicos semelhantes aos nossos, nós sentimos a sua influência. A dos bons espíritos é salutar e benéfica, a dos maus é perniciosa, como o contato das criaturas perversas da sociedade. Assim dizemos que em Morzine, de momento, uma nuvem desses seres invisíveis, malfazejos, abateu, e não será com duchas nem alimentos suculentos que serão expulsos. Uns os chamam diabos ou demônios. Nós os chamamos apenas maus espíritos ou espíritos inferiores, o que não implica uma melhor qualidade, mas o que é muito diferente pelas consequências, visto que a ideia ligada aos demônios é a de seres à parte, enquanto eles não passam de almas de homens que foram maus na terra, mas que acabarão por se melhorarem um dia. Indo a essa localidade, eles fazem como espíritos o que teriam feito se tivessem ido enquanto em vida, isto é, o mal que faria um bando de Deixa eu ver de tudo aqui, peraí. malfeitores. Um bando de malfeitores. É, pois, necessário expulsá-los, como se expulsaria uma tropa inimiga. Em a natureza desses espíritos está o serem antipáticos à religião, porque temem o seu poder, assim como os criminosos são antipáticos à lei e aos juízes que os condenam, e exprimem esse sentimento pela boca de suas vítimas, verdadeiros médiuns inconscientes, absolutamente certos quando dizem ser apenas ecos. O paciente é reduzido à passividade. Ele está na situação de um homem dominado por um inimigo mais forte, que o obriga a fazer sua vontade. O eu do espírito estranho neutraliza momentaneamente o eu pessoal. Há subjugação obsessiva e não possessão. Tá, só um minutinho, Soraya, por favor. Só fazer aqui alguns comentários aqui. Então ele vai colocar aqui para nós que esse resultado do que aconteceu lá em Morzine era muito diferente do que as pessoas que avaliaram chegaram à conclusão, não é? Porque ele fazia parte dessa relação incessante que tem entre os dois mundos, né? E ele vai colocar aqui novamente que isso é uma força da natureza, né? Que o Espiritismo coloca essas leis na mesa, demonstrando que esta relação e as consequências dessa relação, na verdade, estão ali submetidas às leis naturais. Então, elas não estão mais no sobrenatural. Kardec traz esse esforço todo aqui, né, para poder demonstrar que isso fazia parte dessas leis naturais e que elas tinham ali consequências, né, psicológicas, fisiológicas e morais que ainda não eram compreendidos naquele momento, sobretudo para aqueles que não tinham uma iniciação na doutrina espírita. Então, esse era um grande esforço de Kardec de levar sempre a doutrina espírita e as suas manifestações para o campo do natural, né, para leis naturais ali. Ele tentava desmistificar ao máximo qualquer tipo de situação que acontecia que pudesse ser explicada pela doutrina espírita ali. Chama atenção aqui quando ele fala, né, que esse mundo invisível, que esse mundo espiritual, ele não é tão imaterial quanto a gente imagina, né, e aí a gente vê na série de manifestações que são apresentadas, sobretudo na Revista Espírita, que através do perispírito, que nós estudamos também longamente da outra vez, né, no outro estudo nosso, ele pode se materializar, né, de maneira tão sólida, né, se tornar tão material que a pessoa em algum momento não sabe se está falando com o espírito ou se está falando com um ser humano, né, que é o caso dos agêneres ali. Depois ele segue ali dizendo que o que aconteceu em Morzine foi, na verdade, uma nuvem de espíritos que ali desceu e que acabou se abatendo sobre aquelas pessoas. Naturalmente, a gente vai ver São Luís depois fecha esse artigo aqui falando que havia uma causa por trás, que um dia seria conhecida, não é? E que esses seres, que eram espíritos, que alguns chamavam de demônios, né, ou diabos, na verdade eram apenas os maus espíritos.
Mas a colocação interessante aqui, que ele até repete essa mesma coisa que ele disse lá atrás, é porque ele vai dizer ali que os seres são diferentes, mas as consequências que eles causam são as mesmas. Então, tanto faz ser um mau espírito ou ser um diabo ou um demônio. A consequência é a mesma. Porém, a forma de se atacar esse espírito, a forma de combater esse tipo de relação é muito diferente. Né? E é interessante, porque nós vamos ver o seguinte, qual que é a característica de um demônio, né? do diabo ou de um demônio? A característica é ele ter sido criado à parte da criação. Ele é um ser à parte, e esse ser à parte ele é destinado ao mal eternamente. Então, como é que você vai combater um indivíduo desse? Como é que você vai combater uma consequência de uma ação causada por um indivíduo que é um ser à parte? Que força que nós teríamos para combater? Não é? E como que a gente iria conscientizar esse indivíduo de alguma maneira? E ele colocando que, na verdade, tratam-se apenas de espíritos ainda imperfeitos, ainda numa condição evolutiva inferior, que trazem consigo a perfectibilidade, ou seja, ele vai caminhar e ele vai evoluir, ele vai tornar-se um espírito puro, é possível você intervir e você, inclusive, esclarecer esse tipo de espírito. Né? Então, ele vai trazer essa situação. Ele vai falar que essa antipatia à religião está lá na natureza desses espíritos inferiores, né? Eles temem, na verdade, o poder da religião. Não são, a gente vai ver um pouco à frente aqui, não são os rituais, não são as palavras, não são as imagens, mas sim é o poder fluídico, né? O poder fluídico daquele processo e também a situação em que a pessoa, quando ela se envolve na questão da religiosidade, da espiritualidade, ela atinge um padrão, um patamar de autoridade moral que ela acaba se desconectando fluidicamente desses espíritos menos evoluídos aqui. Né? Ele vai dizer aqui que esses pacientes estão reduzidos ali à passividade, que lá o processo é um processo de subjugação e não um processo de possessão. Ok? Que mais? Aqui, tranquilo? Algum comentário? Não? Vamos que vamos. Vamos acabando esse artigo, meninos. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Opa, peraí. Que absurdo que são certos médicos. Vá que seja absurdo, mas nem por isso deixa de ser tido como verdade por grande número de médicos. Tempo virá, mais rapidamente do que se pensa, em que a ação do mundo invisível será genericamente admitida e a influência dos maus espíritos será posta entre as causas patológicas. Será levado em conta o importante papel desempenhado pelo espírito na fisiologia, e uma nova via de cura será aberta para uma porção de doenças consideradas incuráveis. Se assim é, perguntarão de onde vem a inutilidade dos exorcismos. Isto prova uma coisa, é que os exorcismos, tais quais são praticados, não valem mais que os remédios, porque sua eficácia não está no ato exterior, na virtude das palavras e sinais, mas no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos. Os doentes não diziam: não são remédios que nos faltam, mas padres santos? E insultavam-nos, dizendo que eles não eram bastante santos para terem ascendência sobre os demônios. Era a alimentação de batatas que os levava a falar assim? Não, mas a intuição da verdade. A ineficácia do exorcismo em casos semelhantes é constatada pela experiência. E por quê? Porque consiste em cerimônias e fórmulas de que se riem os maus espíritos, ao passo que cedem ao ascendente moral que se lhes impõe. Eles veem que querem dominá-los por meios impotentes e querem mostrar-se mais fortes. São como o cavalo passarinheiro, que derruba o cavaleiro inábil, mas se dobra quando encontra um mestre. Numa dessas cerimônias, diz o Dr. Chiara, houve na igreja, onde haviam reunido todos os doentes, um tumulto horrível. Todas as mulheres caíram em crise simultaneamente, derrubando, quebrando os bancos da igreja e rolando pelo chão, de mistura com homens e crianças que em vão se esforçavam para contê-las.
elas proferem blasfêmias, blasfêmias horríveis e incríveis e interpelam sacerdotes nos mais injuriosos termos. Nesse momento, cessaram as cerimônias públicas de exorcismo, mas foram exorcizar a domicílio, a qualquer hora do dia e da noite, o que não deu melhores resultados, determinando-se sua renúncia. Citamos vários exemplos da força moral em semelhantes casos, e quando não tivéssemos sob os olhos um número suficiente de provas, bastaria lembrar a que exercia o Cristo, que, para expulsar os demônios, apenas mandava que se retirassem. Comparai nos evangelhos os processos daquele tempo com os de nossos dias, e vereis uma chocante similitude. Jesus os curava por milagres, direis vós. Que seja, mas eis um fato passado entre os cismáticos que não considerais menos miraculoso. O senhor A, de Moscou, que não havia lido nosso relato, contava-nos, há poucos dias, que nas suas propriedades os habitantes de uma aldeia foram atingidos por um mal em tudo semelhante ao de Morzine. Mesmas crises, mesmas convulsões, mesmas blasfêmias, mesmas injúrias contra os padres, mesmo efeito do exorcismo, mesma impotência da ciência médica. Um de seus tios, o Sr. R. de Moscou, poderoso magnetizador, homem de bem por excelência, de coração muito piedoso, tendo vindo visitar aqueles infelizes, parava as convulsões mais violentas pela simples imposição das mãos, acompanhada sempre de fervorosa prece. Repetindo esse ato, ele acabou curando quase todos radicalmente. Este exemplo não é o único. Como explicá-lo? Se não pela influência do magnetismo, secundada pela prece, remédio pouco usado por nossos materialistas, porque não se encontra no códex nem nas farmácias. Remédio poderoso, entretanto, quando parte do coração e não dos lábios, e que se apoia numa fé viva e num ardente desejo de fazer o bem. Descrevendo a obsessão em nossos primeiros artigos, explicamos a ação fluídica que se exerce em tal circunstância, e daí concluímos, por analogia, que esse teria sido um poderoso auxiliar em Morzine. Muito bem. Bom, esse assunto aqui, até o Sérgio, na semana passada, ele provocou essa conversa aqui, né, essa dúvida, no finalzinho da reunião, né, Sérgio? Falando do porquê que os exorcismos não teriam funcionado naquele caso, né? E aqui Kardec vai explicar, né, que, na verdade, a inutilidade deles ali se dá no fato deles estarem focados apenas nas questões exteriores. Então, era aquela história de ficar fazendo uma leitura, de ficar ali com aqueles ritos, jogando água benta, mostrando a cruz, né, fazendo aquela situação que, na sua esmagadora maioria das vezes, ela era uma coisa só exterior. Então, não tinha efeito nenhum. Os espíritos ali, muito pelo contrário, eles ficavam mais irritados ainda, né, causavam mais furor. Ele conta aqui que um dia tentaram fazer esse processo aqui de forma coletiva e virou uma confusão danada, né? O pessoal quebrou a igreja inteira, quebrou os bancos, quebrou tudo ali. E, na verdade, os espíritos eles não vão se dobrar, né, a essas fórmulas. Eles vão se dobrar, como nós já dissemos, à questão da fluídica do ambiente e também ao ascendente moral daquele que está praticando aquele ato. E é interessante que ele vai mostrar aqui, né, um exemplo que ele falou desse senhor A, que é de Moscou. Esse indivíduo aqui ele não tinha lido o relato de Kardec ainda, e ele contou para o Kardec que aconteceu uma situação dessa lá naquela propriedade dele, né, e que foi lá um senhor R, que era um magnetizador, um homem de bem. Ele foi lá e ele fez o processo de magnetização daqueles indivíduos, né, um tratamento fluídico, juntamente com preces, e que ele conseguiu curar todos aqueles. O Kardec faz esta relação. Esse processo não foi testado em Morzine, porque quando o Kardec chegou lá, o processo já estava acabando, né? O que ele está fazendo aqui é uma analogia com vários outros casos que já tinham acontecido, né? Mas ele está colocando esse de Moscou, que é muito parecido, são os mesmos sintomas, as mesmas coisas,
né, que aconteceu nessa aldeia, dessa propriedade lá na Rússia, e que esse processo de fluidoterapia, juntamente com a prece, conseguiu resolver o que aqueles processos de exorcismo não tinham resolvido, né, por estarem mais baseados na forma do que no próprio conceito ali que a espiritualidade estava trazendo. Tá certo? Tudo bem, Sérgio? Ô, Mário, opa. Oi, Anísio, pode falar. Mas hoje a Igreja Católica, por exemplo, eles não fazem esse tipo de exorcismo mais, né? Fazem, será? Não sei te dizer, eu acho que de repente até faz, né? Porque eu já ouvi falar que os evangélicos fazem, né? Mas que os católicos agora parece ter mais um tipo de vibração, assim, diferente. Não parece que não fica se jogando água benta, falando, sei lá. Eu desconheço, viu, nisso, mas pela ineficácia, eu acho que está na hora deles mudarem, né? Porque Oi, imaginar os Eunice. exorcismos. Oi, bem. Vocês já ouviram falar de umas reuniões do Fernandinho? Então, já. Uma vez uma amiga me chamou para ir, ela é católica, e eu fui com ela para acompanhar. Olha, assim, eu não sei como era o exorcismo antigamente, mas assim, nos dias de hoje, eu percebi naquela reunião dele que ele faz esse trabalho, assim, ele chama, né, como é que fala? Evoca os espíritos. Eles usam outras palavras, né, os católicos. Mas tem um tipo de uma desobsessão ali, um exorcismo ali nessa reunião, porque eu já fui. A reunião do Fernandinho. Ô, Renata, Oi. eu já ouvi falar dessa reunião, eu não sei nem como é que ela se processa, mas é que a fórmula do exorcismo era muito ritualística, sabe? Não era algo que você está fazendo uma vibração, um diálogo com o espírito, não, né? Ele chegava de maneira impositiva ali, tinha todo aquele ritual que era sempre o mesmo, né? E muito focado ali naquela questão da imagem da cruz, da água, né? E daquelas leituras repetitivas. Eu não sei como é esse processo aí, mas e outro exorcismo normalmente ele era de 1 para 1, né? Agora hoje eu não sei como é que é, não. Mas eu acredito que seja bem diferente, né? Mário, eu encontrei algo aqui interessante. Eu pesquisei aqui na internet e eu encontrei o seguinte, uma notícia de 2018, então é recente. 250, é da BBC News. 250 padres foram ao Vaticano num curso de exorcismo, promovido pelo Vaticano. E o curso, o título dele é Exorcismo e a Oração da Libertação. Ele tem um custo e parece que a demanda vem aumentando a cada ano. Né? Parece que esse curso ele foi criado em 2005 e essa notícia é de 2018, então quer dizer que já tinham um percurso aí. E eles aprendiam, entre outras coisas, a identificar uma possessão demoníaca e a fazer os rituais para expulsão de demônios. Então acredito que ainda haja, gente. Infelizmente, não houve muita mudança, não. Não houve muito avanço, não, né? É que o exorcismo mesmo, antigo, é como se fosse uma expulsão mesmo, né? Aí eles usavam, acho que a cruz e as palavras. É possível que tenha melhorado um pouco, né? Como lidar com isso, mas é claro que a tentativa é sempre de afastar. Diferente, né, da doutrina espírita, que seria o diálogo esclarecedor. Até porque com a doutrina espírita a gente entende que esse irmão é um companheiro nosso mesmo, às vezes é aquele que a gente atrapalhou, deixou para trás, né? Do Fernandinho eu não sei, mas você acredita que o Fernandinho, há muito tempo, antes dele trabalhar, ele chegou a fazer um coen aqui? Olha só. Amor.
Não sei se ele fez inteira, assim, eu não tenho muita lembrança disso. Alguma coisa ele aprendeu, né? Brincadeirinha, viu, gente? Marlene, Mas eu não estou menosprezando o trabalho dele, não. Eu sei mas que eu ele vou te é falar, uma pessoa muito evangelizada, né? assim, mas eu vou te falar a verdade, assim, é minha opinião pessoal. Eu fiquei com medo daquela reunião, nunca mais eu voltei. Eu fiquei com medo daquilo lá. É, assim, porque é muito aberto, né? O público aberto, assim, muita gente, né? Aí as pessoas passam mal, assim, é bem parecido com essas reuniões pelo menos quando eu fui, né? Eu não sei quando se ficou diferente agora. Quando eu fui, parece muito com evangélico, assim, as pessoas passam mal. É uma coisa assim, bem parecido com o evangelho. Com certeza vai mudando, né? Agora, o que que acontece? No caso do próprio exorcismo, tanto naquela época como agora, a gente não pode esquecer que provavelmente alguns casos deram certo, né? Até porque a pessoa pode até, muitas vezes a pessoa tem esse ascendente moral, né? Ele ali era um padre, um bispo, que seja, e ele tinha o ascendente moral. Então, quando ele chegava, funcionava o processo, mas não era pelo ritual, era pela pessoa, né? Era pelo processo vibratório, pelos fluidos que a pessoa emanava, não é? Até pelo diálogo que ele estabelecia, não é? Porque provavelmente sendo uma pessoa mais sensível, mais evoluída, às vezes ele conseguia estabelecer um diálogo com aquele demônio, né? E aí ele até funcionava, né? O que Kardec coloca aqui, que eu imagino que seja, é a questão ritualística, quando o indivíduo vai lá, coração gelado, achando que o ritual da autoridade dele eclesiástica vai resolver o problema, aí provavelmente ele toma pancada dos espíritos inferiores, né? Que tendem a mostrar, a nos colocar no nosso devido e mesquinho lugar, né? Isso acontece nas reuniões de desobsessão também. Às vezes você entra meio de salto alto ali, o espírito já dá logo um coice na sua cara, que é para você aprender a ficar na boa, né? A ficar humilde, a entender que você é só uma pecinha daquele quebra-cabeça ali, né? E que, na verdade, a gente é a pontinha mais sensível de todo um processo de desobsessão, né? Tudo que está acontecendo na espiritualidade ali, né? Aquele arsenal, aquele aparato todo que foi montado ali, os espíritos que estão nos assessorando, né? Quero crer que eles fazem um trabalho muito maior, né, do que o nosso, né, com as nossas imperfeições e com a nossa, com a matéria, né, ali nos atrapalhando, vamos dizer assim, nesse momento, né, que é uma questão muito espiritualizada ali. Então, acho que esses caras que chegavam ali de salto alto tomavam mesmo, né? Mas aí muitos eu imagino que funcionava assim. Porque tem muita gente boa, né, gente, em qualquer lugar, como tem gente ruim também em qualquer lugar. Alguém tinha aberto o Mário, microfone aí? Oi, eu Lucélio. posso fazer uma pergunta? Claro. É o seguinte, a gente sabe que, como você falou, tem gente muito boa e tem gente ruim. Eu até realmente acredito que se um padre, né, com uma ascendência moral maior e realmente sincero, e se ele deixar de lado os rituais, ele pode obter sucesso. Mas, voltando à parte ruim, a gente sabe que muita gente tem usado a religião para fins pessoais. Isso é inquestionável nos nossos dias, né? Uhum. E, então, é possível que um grupo religioso, né, faça ter esses, entre aspas, exorcismo, mas os espíritos, né, inferiores, de alguma forma, usam isso, né, para manter as pessoas no poder desses maus intencionados que visam apenas objetivos pessoais. Entende a pergunta? Entendi. Eles estão ali ajudando uma pessoa ruim, né, que mantém o outro no poder, percebe? A gente vê isso muito. É o que eu observo.
Então, olha só, eu concordo com você. Os espíritos, né, tanto bons quanto maus, o que eles fazem mais? É nos aconselhar. Né? Eles não vão, muitas vezes, fazer esse processo de possessão, que nós vamos ver no próximo artigo aqui, tomar conta do nosso organismo, até porque isso é uma coisa rara. Mas o que eles vão fazer? Nos aconselhar. Eles estão nos dirigindo através da intuição, através do aconselhamento. Né? Isso a gente já viu no Livro dos Espíritos, né? Que de ordinário são eles que nos dirigem. Quando você tem um grupamento ou um líder, por exemplo, que ele é inclinado à vaidade, ele é inclinado a questões pessoais, e ele naturalmente, por isso, ele vai acabar se ligando a espíritos inferiores, ele vai ficar suscetível a esse tipo de conselho. Né? E às vezes os conselhos vão até demonstrar a ele situações, né, em que ele pode tirar vantagem, em que ele pode se manter nesse cargo, e é do interesse dos maus espíritos que ele continue ali, não é? Porque ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de ação desses espíritos inferiores. Então, isso acontece. Né? Por isso que o grupo vigiando, o grupo trabalhando é super importante, porque aí mesmo que você tenha uma pessoa que está sendo induzida por espíritos maus, as outras pessoas estão ali dando esse suporte, né, e quebrando essa condição desse espírito influenciar. Não é? Quando você falou uma coisa aqui, me chamou a atenção, você falou, olha, mesmo o padre vai lá e aí não é o ritual que ele faz que vai fazer com que o espírito seja expulso, ou seja, né, doutrinado, sei lá, vamos chamar do que for. Às vezes ele sendo bom, o próprio ritual vai funcionar, mas não é pelo ritual, é isso que eu estou dizendo. Ele vai lá e faz o ritual, mas não é o ritual. Né? Não é mostrar a Bíblia, não é mostrar a cruz. É a intenção que você está por trás, é a vibração, são os fluidos, né? É o magnetismo que está por ali, são as companhias desse indivíduo que estão atuando ali. Né? Então, se eu sou um padre, que eu tenho ali uma boa companhia da espiritualidade, espíritos superiores me acompanham pela minha elevação moral, pelo meu merecimento, quando eu adentrar a esse lugar para fazer aquele processo do exorcismo, esses espíritos vão estar comigo e vão auxiliar naquele processo, vão auxiliar no esclarecimento daquele irmão que está ali obsediando aquele indivíduo. Né? Então é todo um contexto aí. O que Kardec deixa claro aqui é que o ritual em si não adianta absolutamente nada. Né? Não adianta você pegar e mostrar uma cruz para uma pessoa que está obsediada que ela não vai dar pelota para aquilo. Né? O que vai influenciar aí é o padrão fluídico. Né? Mais alguém? Sérgio, algum comentário? Que dia nós falamos mais ou menos? Esclareceu? Não, está tudo certo, bem esclarecido aí. Então tá bom, vamos mandar mais um pouquinho, estamos acabando. Ô, Mário, só um comentário, assim, pois não. eu acho que também vale, né, observar como que essa relação, né, com esses espíritos, eu acho o quanto que esse passo nós demos um passo evolutivo também, porque se a gente pensa no exorcismo, a gente está pensando numa relação né, ele é meu oponente, ele não é meu irmão. E aquilo que a Marlene falou é importante, né? Quando você se coloca mais próximo, certamente é muito mais fácil, mas para isso você precisa acreditar que ele não está destinado ao mal, né? Então talvez seja esse é um ponto muito importante também de evolução, né? Dessa compreensão de que eu não estou ali diante de um oponente, mas de alguém que é infeliz, né, que não está fazendo coisas boas, mas que um dia pode vir a fazer, né? E aí o processo educativo ganha uma força muito maior, né? Quando o teu empenho não é em consertar a pessoa, mas trazer possibilidades para ela, né? Caminhos. E eu acho que é isso que a doutrina traz, né? Para esses espíritos. Não é fazer uma mudança, promover uma mudança à força, né? Mas possibilitar uma libertação para ele também, né? Não só para o obsediado. É isso aí, eu concordo plenamente, né? É o fato de você enxergar ali um espírito com essa perfectibilidade, né? Aí muda tudo, porque quando você vê um ser criado à parte, um demônio, por exemplo, né? Você vai, que jeito que você combate ele? Com essa agressão que você falou, né? Eu estou usando ali o argumento de Deus e eu quero expulsá-lo.
Então é um inimigo realmente que eu quero afastar, que eu quero, teoricamente, até prejudicar, eu quero que ele se lasque, que ele continue o sofrimento dele. Porque na cabeça nossa, até o século XIX, esse indivíduo ele era um ser à parte, ele era um ser destinado ao mal. Então não tinha conserto para ele, só expulsão. A partir do momento que você vê, como você bem colocou, ali um irmão, que você vê um espírito igual a nós, que inclusive pode ter tido algum relacionamento com a gente, ou então vai ter em determinado momento, porque todos nós vamos acabar tendo em algum momento algum tipo de vínculo. Então, o que acontece? Você passa, ao invés de usar as armas da expulsão, a arma daquela potência, né, de raiva, inclusive, de você, olha, você é o demônio, eu não gosto de você, você vai subir daqui. Não, você vai usar o amor, é diferente. Né? Você vai trazer, olha, meu irmão, vem para cá. Né? Então, o que você deposita para ele? O amor. Né? Então, é uma energia de união, é uma vibração de união e não uma vibração de expulsão. Então, a tendência de dar certo é muito maior com os conhecimentos que a doutrina espírita veio trazer, não é? Então, você agrega aquele espírito, você agrega aqueles fluidos todos e você soma. A outra divide, né? A outra é aquela guerra de forças que tende a dividir. No caso, quando a gente compreende o processo, você vai usar, né, o amor para poder somar. Então, acho que é por aí. Mais uma pergunta, Mário, por favor. Pois não. Vai lá. Ó, é o seguinte, vamos pegar como exemplo um grupo que a Renata citou, ou um grupo religioso. Eles, em princípio, acham que estão expulsando demônio. E todo esse, vou pôr entre aspas, ritual, é feito numa confusão enorme. Aí, como que, a pergunta é a seguinte, como se pode ajudar, não é, nessa confusão? Parece que é meio contraditório ao que nós percebemos, né, de Kardec. Tem que haver paz, tranquilidade, amor. E aquilo lá é uma bagunça. Então, como que se explica? Percebe a pergunta? Uhum. Percebo sim. Agora sim, a gente não pode imaginar, né, que é só a nossa forma que funciona ou só a nossa forma que é válida, né? Isso seria usar um argumento de autoridade aí. A gente sempre fala que o que acontece? A espiritualidade trabalha com a ferramenta que ela tem, né? Que muitas vezes a gente fala, às vezes a pessoa é um mau médium, um mau doutrinador, né? Mas ela está ali para fazer o serviço. Se não tem outra enxada, vai com essa que não tem fio mesmo. Então, dentro desse processo, Lucélia, dessa confusão toda, se houver ali a maioria do grupo bem intencionada, né, elevando os pensamentos, mesmo que eles não tenham os conhecimentos que a gente está adquirindo através do estudo da doutrina espírita, que a doutrina traz para nós, né, que são melhores práticas, eu acredito que a espiritualidade como um todo vai intervir também. Poderia ter um potencial maior se eles usassem essas técnicas que são apresentadas. Agora, não usando, porque eles não têm, existe a espiritualidade está ali atuando, né, está agindo e está resolvendo os problemas da mesma maneira. Né? Claro que com um pouquinho mais de dificuldade. Mas, como eu disse, todo o aparato espiritual, né, todo aquele movimento que acontece em volta é muito maior do que a nossa presença. A nossa presença ajuda, ela azeita essa engrenagem. Né? Eu penso assim, sabe? Por isso que você vê, por exemplo, o terreiro de Umbanda, às vezes as coisas acontecem, funciona também. E ele é um ambiente muito diferente do ambiente de uma casa espírita. Né? A batuque, aquela coisa, às vezes elas até ingerem bebida, tabaco, não é? E ele funciona em grande medida, porque aqueles espíritos que estão ali estão dentro daquele padrão vibratório que é o que dá para eles hoje, eles são atraídos por aquilo ali. Né? Então a espiritualidade vai trabalhar com aquilo que a gente está oferecendo. Né? Nós não estamos aqui, não tem nenhum grupo que está isolado, que está sem nenhum tipo de assistência espiritual, né? Eu penso assim. Não, entendi. Perfeito. Obrigada, Mário. Mário, parabéns pela sua resposta, viu? Adorei. Obrigado. Obrigado. Vamos terminar aqui, Também, gente. Veda. Que bom. Sinal que foi elucidativo. Deixa eu achar onde nós estamos aqui. Tá aqui. Ó. Então, tá no finzinho, gente. A gente volta para mais um papo aí. Pode seguir. Seja como for, parece que o mal chegou a seu termo, a despeito das condições da região continuarem as mesmas.
Por que isto? É o que ainda não nos é permitido dizer. Como, porém, mais tarde será reconhecido, haverá servido ao Espiritismo mais do que se pensa, ainda quando não fosse senão para provar, por um grande exemplo, que aqueles que não o conhecem não estão preservados contra a ação dos maus espíritos, bem como a impotência dos meios ordinários empregados para expulsá-los. Terminaremos tranquilizando certos habitantes da região sobre a pretensa influência que alguns dentre eles teria podido exercer, causando o mal, como dizem. A crença nos cartomantes deve ser relegada às superstições. Que eles sejam piedosos de coração e que os que se encarregaram de conduzi-los se esforcem por elevá-los moralmente. Eis o mais seguro meio de neutralizar a influência dos maus espíritos e de prevenir a volta do que se passou. Os maus espíritos só se dirigem àqueles a quem sabem que podem dominar, e não àqueles a quem a superioridade moral, não dizemos intelectual, encouraça contra os ataques. Aqui se apresenta uma objeção muito natural que convém prevenir. Talvez perguntem por que todos os que fazem o mal não são atingidos pela possessão. A isto respondemos que, fazendo o mal, ele sofre de outra maneira a perniciosa influência dos maus espíritos, cujos conselhos escutam, pelo que serão punidos com tanto mais severidade quanto mais agirem com conhecimento de causa. Não creiais na virtude de nenhum talismã, de nenhum amuleto, de nenhum signo, de nenhuma palavra para afastar os maus espíritos. A pureza de coração e de intenção, o amor a Deus e ao próximo, eis o melhor talismã, porque lhes tira todo o império sobre as nossas almas. Eis a comunicação que a respeito deu o espírito de São Luís, guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Os possessos de Morzine estão realmente sob a influência dos maus espíritos, atraídos para aquela região por causas que conhecereis um dia, ou melhor, que vós mesmos reconhecereis um dia. O conhecimento do Espiritismo ali fará predominar a boa influência sobre a má, isto é, os espíritos curadores e consoladores, atraídos pelos fluidos simpáticos, substituirão a maligna e cruel influência que desola aquela população. O Espiritismo é chamado a prestar grandes serviços. Ele será o curador desses males, cuja causa era antes desconhecida e ante as quais a ciência continua impotente. Ele sondará as chagas morais e lhes ministrará o bálsamo reparador. Tornando os homens melhores, deles afastará os maus espíritos atraídos pelos vícios da humanidade. Pode subir um pouquinho mais? Se todos fossem bons, os maus espíritos deles se afastariam, porque não poderiam induzi-los ao mal. A presença dos homens de bem os afugenta e a dos homens viciosos os atrai, ao passo que se dá o contrário com os bons espíritos. Sede bons, portanto, se quiserdes ter apenas bons espíritos em redor de vós. Médium Senhora Costel. Muito bem. Fechamos aqui o estudo dos possessos de Morzine. Esse finalzinho aqui tem uns trechos bem interessantes, né? Kardec vai dizer ali que para tranquilizar aqueles que achavam que haviam pessoas que faziam o mal, né? Exerciam, causavam o mal ali, como eles diziam, né? Então Kardec vai dizer ali, tranquilizando essas pessoas, de que na verdade o que elas têm que fazer é se elevar moralmente, não é? Porque você só vai permitir que alguém faça o mal para você a partir do momento que você está no mesmo padrão vibratório. A partir do momento que você se desloca, não tem força no mundo que vai fazer isso. Até porque, como ele coloca aqui, os espíritos inferiores, eles não vão buscar uma pessoa em que eles saibam que eles não vão ter sucesso, né? Então, eles são muito inteligentes, eles só vão se aproximar daqueles que eles têm certeza que podem dominar, né? Depois ele vai falar ali daqueles que fazem o mal, né, que é aqueles que pedem o mal para outra pessoa, que muitas vezes eles mesmos não são acometidos pelo processo de possessão.
E Kardec vai deixar aqui claro também, com uma lucidez incrível, que esses indivíduos, como eles agem com conhecimento de causa, na verdade, o pagamento deles será mais caro, né? Será cobrado com juros e correção monetária, né? Então, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Então, quando alguém vai fazer ali, desejar algum mal para outra pessoa, sabendo o que ele está fazendo, na verdade, ele está se comprometendo cada vez mais. E aqui ele coloca que ele começa esse processo, porque esse pagar aí é interessante, porque a gente não pode imaginar esse pagamento como uma cobrança de Deus. Deus não é um cobrador de impostos, um coletor, um contador que vai fazer débito e crédito. É a nossa própria consciência, a lei de causa e efeito que vai fazer isso. Então ele começa já sofrendo as influências dessa atitude dele, porque ele tem companhias ruins, e essas companhias ruins vão dar que tipo de conselho para ele? Conselhos ruins, que vão levá-lo a lugares ruins. Então esse é o processo de pagamento. Né? Não é que alguém vai chegar lá, vai ter uma contabilidade, vai dizer, olha, tá aqui, você está sem devedor, você vai tomar 12 chibatadas em praça pública. Isso é um conceito judaico-cristão lá, de céu e inferno, né? Daquela questão de você pagar, chegar lá, ter uma contabilidade. Não é isso. Né? A nossa própria consciência, que ela vai nos cobrar dessas atitudes através da lei de causa e efeito, que vai gerar depois consequências, como expiações e provas necessárias para a nossa evolução. E ele fecha aqui dizendo que, né, nenhum talismã, nenhum amuleto vai funcionar. O que funciona ali é a intenção de coração, é a pureza e a intenção, como nós já falamos aqui. E fecha com essa bonita mensagem aqui de São Luís, né, a comunicação que ele deu, dizendo ali que esses processos de Morzine, eles eram, na verdade, ali um instrumento da espiritualidade para algum objetivo que a gente não conhece ainda, que seria conhecido posteriormente. Ok? Algum comentário, meninos? Gente, tchau para vocês. Um abraço que eu entro em aula agora. Tchau, fiquem Vai lá, com Soraya. Tchau, bem. Até mais. Bom, meninos, terminamos aqui então. Aí nós fechamos hoje esse caso aqui. Semana que vem nós vamos entrar em dezembro de 63. Um caso de possessão, senhorita Julie. É um artigo muito legal, muito interessante. Foi quando Kardec mudou de opinião. Ele dizia anteriormente que não havia possessão, que só havia subjugação. E nesse caso aqui, em dezembro de 63, ele vem afirmar que ele mudou de opinião porque ele entendeu que existia o caso de possessão. E ele vai relatar 2 casos aqui que são muito interessantes, vai trazer aí bastante possibilidade de reflexão para nós. Tá joia? Então, vamos fechando por aqui. Bom final de semana para todos. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite a vocês. Boa noite, meninos. Boa noite a todos. Obrigada.